Nós acabamos de ler em Lucas capítulo 7 e versículo 19 ao 23 a respeito de João, que mandou chamar 2 dos seus discípulos e ele disse para eles irem até Jesus e perguntar se Jesus era realmente aquele que eles esperavam, se ele era realmente o Messias. Jesus não respondeu nada, ele apenas continuou fazendo o que ele vinha fazendo. Aqui fala que ele estava curando os doentes e purificando os que estavam com espíritos maus e dando vista aos cegos e assim por diante. E a resposta dele foi: volte para João e diga para ele o que vocês veem. E João entendeu. Jesus sabia que João entenderia estas coisas porque era um sinal. E João sabia que esse sinal indicava que ele era de fato o Cristo. Eu quero hoje falar sobre um episódio, uma situação que ocorreu aqui, nesse episódio com João, em que João teve dúvida. Essa noite eu quero falar sobre o tema de dúvida. Em Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós estamos vendo alguma coisa, então aquilo não é mais fé, aquilo é vista. Ou fé ou vista. Vista, como o nome diz, a gente está vendo. Fé é o oposto de vista. Fé é você ter uma certeza de algo que você não está vendo ainda. Então não pode haver fé sem que haja um certo grau de dúvida. Fé e dúvida são dois lados da mesma moeda. Às vezes essa dúvida ou dúvidas podem tomar proporções maiores do que deveriam, podem nos levar a abandonar a fé, e muitas pessoas abandonam a fé. Não estou aqui me referindo a perder salvação, ninguém perde salvação, porque a salvação, Jesus compara ao novo nascimento. Uma vez que você nasce, está nascido, você não pode se desnascer. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, na segunda parte, o apóstolo Paulo escreve: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui ele está falando de Cristo. Cristo é poderoso para nos guardar até aquele dia. Então não depende de mim, depende dele. Então nós estamos falando aqui sobre perder salvação, mas estamos falando sobre abandonar a fé. Quando você tiver dúvidas, saiba que você está em boa companhia. Aqui nós lemos sobre João Batista, que teve lá suas dúvidas também, como nós vamos ver. Porque dúvida e fé, eles caminham juntos. E se ele conseguir fazer a nossa dúvida ser maior do que a nossa fé, então nós perdemos, nós sofremos. Então eu quero hoje falar sobre alguns aspectos dessa questão de dúvidas, para que nós possamos nos proteger, para que nós possamos agir, para que nós não caiamos vítima de dúvidas. Eu não quero que você levante a mão e me diga, mas eu creio que todos nós aqui já sofremos ou estamos sofrendo. Já tivemos ou estamos tendo dúvidas sobre alguma coisa. Dúvida a respeito de uma decisão a tomar. Dúvida a respeito de uma decisão tomada. Dúvida a respeito de, enfim, qualquer coisa. Então vamos ver como funciona essa questão de dúvida, especialmente quando se diz respeito à nossa fé, especialmente quando se diz respeito à doutrina, porque ela vai ser provada, ela vai ser testada. Olha comigo no versículo 19, nós vamos ver aqui o seguinte: a dúvida, ela pode surgir mesmo contra algo que nós já sabemos que é certo, que é verídico, que é correto. Às vezes a dúvida vem em algo que nós já cremos naquilo, e mesmo assim vem aquela dúvida. Existem crentes que às vezes duvidam da própria salvação.
Lá 1 Pedro, capítulo 1, fala a respeito disso, pessoas que se esqueceram da purificação dos antigos pecados. Mas é possível, aqui foi o seguinte, em João, versículo 19, e João averiguar com Cristo se ele realmente é quem eles acham que ele é. Agora, o impressionante disso é que se você voltar lá para João, capítulo 1, e versículo 19, nós temos o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista viu Jesus, que aliás, ele estava tendo dúvida sobre algo que ele já cria, algo que ele já sabia, algo que foi ele mesmo que anunciou. E aqui está ele duvidando. A dúvida pode vir sobre um assunto que nós já temos ela como fixo, como resolvido. Imagine você então o tamanho da dúvida sobre algo em que nós não temos certeza, sobre algo que nós não conhecemos. João Batista conhecia Jesus, era o primo dele, havia reconhecido como sendo o Cordeiro de Deus, e mesmo sabendo de tudo isso, ele teve dúvidas. E quanto você e eu? Quando conhecemos uma nova doutrina, quando nós temos uma nova decisão, quando nós enfrentamos problemas, dificuldades. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque o diabo vai vir atacar você com dúvidas. O diabo teve a audácia de chegar para Jesus após ser batizado por João Batista, após Jesus se retirar para o deserto, após Jesus jejuar por 40 dias e 40 noites. Veio o diabo e começou a tentá-lo. E começou a tentá-lo com o quê? Com a palavra de Deus. Ele falou: ô Jesus, se você é mesmo filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pão. Se você é o filho de Deus, lance daqui e eu lhe darei, e nenhum mal lhe virá. Se você é o filho de Deus, proste e adore-me, que eu lhe darei a glória dos reinos da terra. E toda a replicação que Jesus fez foi usando o quê? A palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus a não ser o Senhor Deus. Então entenda. Jesus não titubeou, Jesus não teve dúvida, porque ele conhecia a verdade, ele conhecia a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Mas isso nos mostra que o diabo vai vir e ele vai nos tentar com algo que já está fixo e consolidado, e também com coisas que nós não conhecemos direito. Então nós vamos ter dúvidas, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A pregação, o ensino da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é algo que deve ser central e fundamental na sua vida, porque é a palavra de Deus que vai lhe proteger, que vai lhe vacinar, que vai lhe fortalecer, para que você não caia nessas dúvidas, porque o diabo vai vir querer jogar dúvida. Dúvidas podem nos afundar, nos destrilhar, nos distrair do nosso destino. Vocês conhecem bem a história de Pedro. Jesus foi lá no monte, os discípulos desceram o monte, entraram no barco, atravessaram o mar, no meio da noite, o maremoto veio, vento, chuva, nuvens, ondas. E lá vinha Jesus, no meio da água. Quando viram Jesus, ficaram apavorados, acharam que era um fantasma, um espírito, e Jesus falou: venha, não temas, venha. E lá em Mateus 14, versículo 29, e ele disse: vem. Note que ele não falou: vem Pedro, ele falou: vem. Qualquer um poderia ter descido do barco. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro começou a afundar porque ele duvidou.
Note que não é que ele duvidava que ele poderia andar sobre as águas, porque ele não duvidou. Jesus falou, venha, e ele foi. E até hoje ele ainda retém a medalha de ouro ando sobre a água. Até hoje ele tem a medalha olímpica de ouro. Só Jesus andou sobre as águas. Só Pedro e Jesus andou sobre as águas. Então Pedro não duvidou que ele poderia andar sobre as águas. Pedro não duvidou que ele poderia obedecer a Cristo, porque ele obedeceu, ele andou, mas ele duvidou quando viu a circunstância, quando viu o vento e a chuva e as ondas. E quando vierem ondas e vento e chuva e escuridão em nossas vidas, virão também as dúvidas. As dúvidas. Olhe comigo para Lucas capítulo 3, exatamente sobre tempestades em nossas vidas. As dúvidas ocorrem quando a coisa está ruim. Quando a coisa está ruim. Lucas 3, versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele era João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Isso aqui é o seguinte: Herodes tinha pintado e bordado, e João foi lá e falou na cara dele, olha, você está fazendo isso de errado. Versículo 20. Acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Quando João mandou 2 discípulos perguntar para Jesus se ele era aquele que estava esperando, sabe aonde que ele estava? Ele estava preso. Ele foi preso aqui justamente por Herodes, porque ele falou algumas verdades para Herodes. Herodes não gostou, Herodes mandou prendê-lo. E ele preso, veio a dúvida, igual Pedro. Quando veio a tempestade, o vento e as ondas e a escuridão, Pedro, já andando, começou a duvidar. Mesma coisa que João. João estava fazendo excelente trabalho, corajoso, audacioso, ao ponto de ir para Herodes, o governador, e falar, você está errado, você tomou a esposa do seu irmão, você está fazendo isso. Sabendo perfeitamente que Herodes podia prendê-lo, e o prendeu. Vieram as nuvens na vida de João Batista, veio a tempestade na vida de João Batista. Até então ele estava livre, até então as multidões saíam para o deserto, vinham de longe para ouvi-lo e serem batizados. Estava indo bem para João, ele tinha discípulos. De repente veio os problemas, de repente o tempo se fechou. Ele aqui está preso, e é no cárcere, é preso, que ele fala, fulano e ciclano, vem aqui, manda perguntar para o meu primo, se ele é aquele que nós estamos esperando, ou se devemos aguardar outro. O mesmo João, que anunciou Cristo como Messias, aqui está perguntando se ele era de fato o Messias. Quando as nuvens e a chuva e a escuridão vierem na sua vida, quando os problemas vierem, problema de saúde, problema financeiro, profissional, problema com a família, problema no casamento, problema com os filhos, quando os problemas vierem, é nessa hora, assim como Pedro, assim como João Batista, é nessa hora que as dúvidas vão entrar. E olha que nós não chegamos aos pés de Pedro e nem João Batista. Não chegamos nem perto. Dúvidas. No mínimo ele perguntava, será que Jesus, sendo o Messias, não me tirava daqui não? Afinal, não só ele é o Messias, ele é meu primo. Se ele é o Messias, cadê o reino? Ele não vê que eu estou aqui abandonado? Talvez seja executado. E ele foi. Herodes mandou degolar João Batista. E aí Deus, que está a mãozinha. Quando você está na cama de hospital,
Quando você está ao lado de um querido que está na cama de hospital, você olha para o céu e fala: e aí, Deus? Você não é o Jeová Todo-Poderoso? Você não é o Jeová Rafa, o Deus que cura? Você não é aquele que criou os céus e a terra? Você não pode? Você que curou os enfermos e os aleijados andaram, e os cegos enxergaram, e os defuntos eram ressuscitados. Não dá para te dar uma ajudazinha aqui, não? Aí como João se começa a ter dúvidas. Porque adiantou minha vida inteira eu ir para a igreja, ler a Bíblia, ser uma boa pessoa, seguir a vontade de Deus, para agora isso? Cadê Deus? Deus, eu sempre fiz tudo certo, e agora estou desempregado. Como é que eu vou tomar conta da minha família? Deus. Quando vem a tempestade, quando vem as nuvens, você vai ser tentado com dúvidas. Com dúvidas. Quando estávamos levantando dinheiro para comprar aqui esse prédio, já contei essa história, mas eu estava lá fora, combinei com o dono que não sei se mora aqui atrás ainda, o seu Timóteo, e fica combinado, vamos dar 10% de entrada e o resto a gente paga em 3 meses. Eu não tinha um tostão, nem para dar entrada, nem para pagar o resto. Voltamos para os Estados Unidos, levantamos dinheiro e faltando alguns dias, ainda faltava entrar 10, 20%. Não tinha tudo. E eu vou ser bem franco com você. Surgiram dúvidas. Será que eu fiz a coisa certa? Será que era isso mesmo que Deus queria que eu fizesse? Porque veja bem, se a gente não pagasse o restante, a entrada que nós pagamos, a gente abria a mão dela. Ficava com o dono, a propriedade e o depósito. E eram dúvidas. Por quê? Porque veio a tempestade. Que veio a sombra daquela nuvem. A história vocês conhecem. O sogro da minha filha me ligou, me perguntou o que faltava. E ele disse que Deus havia colocado no coração dele para cobrir a diferença. E ele falou para mim depois que ele ficou nervoso, porque ele não sabia, de repente não tinha entrado nada. E ele falou que ele teve dúvidas antes de ligar para mim. Dúvidas virão. Você vai começar a se perguntar: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Você vai começar a se perguntar: será que Deus ouve orações? Aí você começa a perguntar: será que existe um Deus para ouvir as orações? E toda espécie de dúvida vai vir. Então aprenda como Deus trabalha, para quando o seu dia ruim, o seu dia mau, o seu dia tempestade, o dia que as ondas se levantarem, a chuva cair, você não ser vítima da dúvida, e você se agarrar na fé, e mesmo afundando, fazer como Pedro: Senhor, salva-me. Muita gente, quando está afundando, busca salvação em outros lugares. Faça como Pedro: Jesus, Senhor, salva-me. Quando estivermos em dúvida, devemos ir então para a fonte certa. No versículo 9 ainda, voltando para o nosso texto: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus. João teve uma dúvida? Teve. João não tinha certeza que Jesus era o Cristo, mas quando vieram as nuvens da vida dele, ele duvidou, mas ele buscou a fonte correta. Quando você tem dúvida, vá para a fonte correta. João mandou seus discípulos perguntarem para Jesus. Ele não mandou os discípulos procurar um advogado. Fala com o advogado: os meus direitos. Contrata aí uma equipe
e vão fazer aí um plano de defesa para me tirar essa enrascada aqui. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não convocou os seus seguidores para derrubar a parede da cadeia. Ele não chamou os seus seguidores e falou: foi o seguinte, me traga um bolo, e dentro do bolo você coloca uma serra, e você coloca uma... Não. Ele falou: vai perguntar para Jesus. O grande problema quando nós temos dúvidas é que nós, muitas vezes, nós não vamos para a fonte certa. Nós não vamos para a palavra de Deus, nós não fazemos como Pedro, e na dúvida dizemos: Senhor, salva-me. Não, nós procuramos outra coisa para nos salvar. Nós procuramos outra salvação, outro livramento, outro Deus com D minúsculo. E corre-se para cá, corre-se para ali. Outras vezes nós decidimos: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer da minha receita. Pois é. Sempre que fazemos isso, a coisa complica. A coisa complica. Nós devemos buscar tirar a dúvida na Bíblia, oração, pregação. Sabe, às vezes ouve uma pregação hoje, você fala assim: não, pastor, essa pregação foi muito boa. Claro, mas não tem nada a ver comigo. Eu não estou com dúvidas, pastor. Pois é, hoje. Mas às vezes você ouve uma pregação, às vezes você aprende uma verdade hoje, que hoje você não precisa, mas daqui a uma semana, um mês, um ano, aquilo vai ser diferença entre vida e morte. Aquilo vai ser diferença entre você afundar e você andar sobre as águas. Você guarda aquela pepita de verdade, aquela doutrina, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Por isso que é importante você não perder culto, não perder pregação. O interesse que nós temos é você ouvir a palavra de Deus. Se você não precisa disso hoje, você vai precisar amanhã. Talvez você não precise, mas alguém próximo a você vai precisar. Por isso que nós gravamos e editamos, disponibilizamos o vídeo e o áudio na internet, gratuitamente. Hoje de manhã tivemos um visitante aqui, sei lá o que foi aquilo, ele nem visitou, ele chegou no final, tinha acabado o culto, passou 10 minutos e foi embora. Talvez ele está assistindo essa mensagem aqui, ele falou que assiste, ele de pão de açúcar, ele falou que assiste e vem assistindo nossas mensagens há não sei quanto tempo. Decidiu vir conhecer ao vivo. Ele não saiu decepcionado. Ele falou que eu sou mais bonito em pessoa do que... Não, estou brincando, ele não falou isso, mas ele pensou isso, tenho certeza disso. Mas veja bem, tudo isso para quê? Para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, sabe? Se você não pode estar aqui num culto, o nosso ministério de audiovisual não é para substituir o culto, não. Mas se você não pode estar aqui, está disponível. Sabe, eu não ganho comissão por pessoas que ouvem, não. A questão não é essa. A questão, nós fazemos tudo isso para que você ouça a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é salvação para os que creem. A maioria das pessoas, elas descartam a Bíblia, descartam Deus, na menor dúvida, abandonam tudo. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Se na dúvida nós deixamos a fé de lado, tão pequena é a nossa fé. Provérbios 18, versículo 10: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Quando vierem as dúvidas, corra para a torre forte que é o Senhor, faça dele o seu refúgio. Foi o que Pedro fez, está afundando, falou: Senhor, salva-me, salva-me. Ele não falou: ô Tomé, ô João, joga uma boia para cá, alguém me salve. Não, ele perguntou para Jesus. Salmo 9, versículo 9: e o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Tempos de angústia vão vir dúvidas. Em tempos de angústia, corra
a torre forte, que é o Senhor. Olha comigo no versículo 23, para terminar essa noite. Versículo 23. Jesus termina a resposta dele para João. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Interessante, por que ele falou isso? Qual o contexto disso com a pergunta de João? Lembre-se, João estava preso. João estava desencorajado, João estava tendo dúvidas se ele era realmente o Cristo. E aqui Jesus falou, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Ou seja, bem-aventurado é aquele que mesmo nas dificuldades, mesmo no cárcere, mesmo afundando, não se escandaliza. Muita gente quando está em dificuldade, e Jesus não faz exatamente o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem, se escandalizam e o abandonam. Ah, mas Jesus não fez no meu tempo, do meu jeito, como eu queria. Eu vou fazer do meu jeito, vou arrumar outro jeito de fazer isso. Sabe o que é isso? É se escandalizar. A palavra escandalizar, escândalo, vem da palavra grega escandalon, que significa armadilha. Para você pegar animais, pássaros, sabe quem coloca armadilha no caminho do crente? O diabo. O diabo vem no seu ouvido e fala assim, você é filho desse tal Deus? Esse Deus que está deixando você preso aqui, João? Esse Deus que lhe abandonou depois de tudo que você fez por ele? Depois de anunciá-lo, depois de consagrá-lo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está aqui e ele, João teve dúvida. Sabe quem plantou aquela dúvida na mente e no coração de João? O diabo. Ele colocou uma armadilha, ele colocou um escândalo. E Jesus falou, bem-aventurado aquele que em mim não cai nessa armadilha, aquele que confiar em mim, que aguardar em mim, esperar em mim, apesar de estar preso, apesar de estar afundando, apesar de as coisas não estarem indo como você acha que deve estar indo, bem-aventurado aquele que mesmo assim não se escandaliza. Abençoado é aquele que não se escandaliza. Nós não devemos nos escandalizar, mas igualmente nós não devemos ser fontes de escândalo. O diabo vem e ele coloca aquela dúvida. Muitas vezes ele usa alguém. Você sabe que o diabo é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Eu já falei várias vezes que Deus não tem outras mãos a não ser essas mãos, não tem outros pés a não ser esses pés, não tem outra boca a não ser essas bocas. Para alguém ser salvo, esses pés vão ter que levar esta boca para falar o evangelho para alguém. Não tem outro jeito, só tem esses pés e essa boca aqui. Não tem outro jeito. Igualmente o diabo. O diabo também tem os seus funcionários, os seus operativos, os seus agentes. Cuidado para não ser usado pelo diabo para levar escândalo. Jesus tem palavras muito duras, Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Jesus fala, olha, o mundo é um lugar complicado, porque tem escândalos. Mas ele falou, não tem outro jeito, é mister, é necessário, vai ter escândalo, não adianta, nós não vamos viver essa vida sem escândalo, vai ter escândalo, vai ter armadilha. Mas ele continua, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Escândalos vão ter, agora ai daquele homem pelo qual eles vêm. Então vejam bem, que o escândalo vem através de alguém. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser uma criança, pode ser um jovem, mas é alguém. O escândalo vem através de alguém, que não seja você e eu.
que o escândalo, que a armadilha não seja você e eu, porque o escândalo ele traz dúvida. Alguém olha para você, você é crente? Oh yeah, sou crente. E por que tu vive igual o diabo? Você acha que isso não vai levantar dúvidas? Armadilhas em quem está observando? As pessoas não vão olhar e ficar duvidando. É isso mesmo. Deus opera assim. Isso é a luz de Deus brilhando. Ai do homem por qual vem o escândalo. Ai do homem. Não cause escândalo, não cause dúvida na vida dos outros, das pessoas fora da igreja e das pessoas dentro da igreja. A Igreja Batista Metropolitana já teve a sua dose de escândalos através dos anos. Muitas pessoas saíram da igreja devido a elas não estavam envolvidas com o escândalo. Elas não causaram escândalo, não faziam parte do escândalo, mas elas saíram, se afastaram devido ao escândalo. Por quê? Alguém colocou uma armadilha. Alguém colocou uma armadilha, um escândalo do diabo. E essas pessoas estavam fracas, titubeando, caíram na armadilha. E hoje não sabemos onde elas estão. Uma coisa eu sei, ó. Alguém colocou uma armadilha. A Bíblia fala, ai daquele. Ai daquele. Sim, vai ter escândalo, mas ai daquele pelo qual veio o escândalo. Não vamos nos envolver com escândalos, com armadilhas, porque o escândalo traz dúvida, e a dúvida faz a gente afundar, faz as pessoas afundarem. Quantos filhos afundam pelo escândalo que vem nos pais? Quantos irmãos às vezes deixam a igreja pelo escândalo que vem em pastores e irmãos da igreja? Muitas vezes aquele irmão que deveria ser mais maduro escandaliza aquele irmão que é mais novo na fé. Quantas vezes crianças são escandalizadas? Jesus falou, melhor fosse que se amarrasse uma pedra de um moinho e se lançasse nas profundezas do mar, do que escandalizar dessas crianças. Palavras duras, porque escândalo traz dúvida, e dúvida nos afunda. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela pregação. Ajude-nos, ó Deus, a